Oi, gente, boa noite. Então, vim aqui tirar o conselho da Padilha para o final de semana. Me desculpar que semana passada eu não vim, porque eu estava com visita em casa e eu não gosto de mexer, né, com essas energias quando tem gente aqui em casa. Aí acabei ficando devendo o conselho, né, do final de semana, do final de semana passado. Me peço desculpa, né? Mas essa semana, final de semana estamos aí, tá? Vou tirar os montinhos, depois vou ver o que ela tem a dizer, tá? Maravilha, maravilha. Agora vai tirar 4 cartinhas de novo. Hoje vai ter de novo a cartinha dos guardiões, tá? O conselho dos guardiões, a energia dos guardiões. Então, gente, aqui tá os montinhos. Escolha o montinho que mais você se sentir atraído, o objeto que mais ressoar com a sua energia, que você se sentir mais, né, atraído. Primeiro montinho, punhal. Segundo montinho, espelho. E terceiro montinho, perfume. Então, hoje a quadrilha ela é bem complicada, né? Quer dizer, eu não entendo ela às vezes, enfim. A gente tem trocado mais ideia durante a semana toda sobre um assunto. Sempre ela fala, quando você for tirar, né, o conselho do final de semana, aborda esse tipo de assunto, né? Desculpa. Só que eu cheguei do trabalho, fui fazer umas coisas e fui tomar um banho, e quando eu tava no banho, ela já vem abordando outro assunto. Porque ela tem falado para a gente prestar muito atenção nas escolhas que a gente faz, né? Porque às vezes a gente tem atitudes por impulso, né? A gente não raciocina bem, não avalia bem aquela atitude que a gente, né, teve, e acaba tendo consequências desastrosas. Ela fala que a gente está entrando em uma energia diferente, né? Para quem não sabe, tá esse eclipse aí, deu, né? Vai ficar um tempo com essa energia. Eu não me ligo muito nessas coisas, eu leio pouco sobre, né? Ainda não tive tanta curiosidade em me aprofundar em estudos sobre essas coisas, de signo, enfim. Meu pai até sugeriu que eu fizesse, mas ainda não me senti muito atraída pelo assunto. E essa energia está tendo muita energia de justiça, né? Muitas pessoas estão arcando com um pouco as consequências de atos passados. Então, tipo assim, isso vale para todo mundo, para mim também, porque eu também não sou santa, como eu falo. Por mais que a gente tente, né, fazer coisas certas, às vezes a gente acaba fazendo coisas erradas, escolhas erradas, que vai vir, né, as consequências desastrosas para nossa vida. Eu digo consequências desastrosas, mas não quer dizer que vai ser aquele negócio horrível, né? Mas ela fala para a gente prestar muito atenção no que a gente anda desejando pro próximo, tá? Aí tem um cheiro chato.
Porque o que a gente deseja pro próximo vem pra gente em dobro. Pode demorar, mas uma hora cai, a conta chega, né? Então, pra gente reavaliar nossos sentimentos, nossos pensamentos em relação ao próximo. Ainda mais aqueles que fazem alguma coisa contra nós, né? Que eu sei que a gente é humano, a gente fica chateada, a gente fica com raiva, é normal, não tô julgando ninguém, tá? Porque eu também, às vezes, fico chateada com algumas situações, mas pra gente avaliar o que a gente emana pro outro. Porque, tipo assim, a pessoa fazer alguma coisa que nos desagrade, a gente ficar com aquela emoção negativa no momento, é uma coisa. Agora, você levar essa energia, né, esse sentimento negativo, toda vez que pensa na pessoa, que falam da pessoa, você está emanando aquela energia ruim, aquele pensamento ruim para a pessoa. E se a pessoa tiver na mesma energia que você, automaticamente ela vai sentir essa energia e vai ser prejudicada, né? Mas, consequentemente, a energia também está em você e vem para você. Então, vocês ficam, ó, trocando aquela energia negativa, a pessoa manda de lá, você manda daqui. Então, ela pede para a gente reavaliar isso, tá, gente? Que para sentir a energia ruim, no momento, a emoção do momento é uma coisa. Agora, você levar essa energia é uma coisa diferente. Ela tá pedindo aqui pra gente se policiar nisso, né? Porque senão a gente pode se prejudicar e muito, tá? E isso é pra mim também, tá? Porque às vezes acontecem coisas que eu fico bolada e quero matar a pessoa. E demora um pouquinho pra ser essa chateação. Mas enfim, passa. Mas a energia ali já foi trocada às vezes, né? Porque, como eu falo, eu não sou perfeita, eu também estou aprendendo como todo mundo e ainda erro muito. E a gente que às vezes tem noção das coisas, né, acaba sendo pior, porque você tem noção que aquilo dali é errado, mas aquele sentimento, né, que você tem negativo, às vezes é mais forte do que o seu saber, né? Então, gente, vamos reavaliar os nossos sentimentos, né? Vamos começar. Eu, às vezes, quando alguém faz alguma coisa pra mim de ruim, né, de negativo, e eu fico com muita raiva, quando eu lembro, eu oro. Assim, normalmente eu oro pela pessoa, né? Porque normalmente eu fico com raiva na hora e depois passa. É difícil eu guardar muito as coisas. Eu, às vezes, eu não fico, como vou dizer, remoendo o sentimento da pessoa. Às vezes eu fico tentando entender por que ela agiu daquela forma. E isso é ruim também, tá? Eu sempre ponho o nome das pessoas que eu fico chateada na reunião, né, no evangelho lá que eu faço. Indico vocês fazer também para quem quiser, meia horinha de um dia na semana, no mesmo horário, no mesmo dia da semana, você escolhe e faz. Para quem é evangélico, que eu sei que tem evangélicos que vê meus videozinhos, faz com a Bíblia, tá? Quem não é adepto ao kardecismo, pode fazer com a Bíblia, você faz uma oraçãozinha, né, inicial, põe uma garrafinha d'água, pede para os espíritos amigos, para Deus, o Espírito Santo, no que você acreditar, fluidificar aquela água, né, para trazer tranquilidade, discernimento, sabedoria para as melhores escolhas e durante a semana vai bebendo um golinho cada membro da família, abre aleatoriamente a Bíblia, lê uma página, uma mensagem lá, uma parábola, né? Quem tiver mais entendimento e explica para os outros que estiver na mesa. E vale a pena, gente, tipo, vai mudando a energia do local, né? E vai evitando também casas que tem muito desentendimento entre os moradores. É muito bom o evangelho no lar. Eu faço com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu sou adepta ao kardecismo, mas para quem não tem religião e para quem é evangélico pode fazer com a Bíblia, dá no mesmo, entendeu? O negócio é ter aquele pontozinho de oração toda semana dentro de casa, não tem problema qual o nome que você usa, porque tem muitas pessoas que usam como célula, né? Acho que é esse o nome. O pessoal da igreja, é bonito também, pode fazer. A espiritualidade sempre vai estar acompanhando vocês, tá? E indiferente de religião, tá? E é isso, gente, a energia, né, de a gente arcar com as consequências dos nossos atos tá muito aflorada, tá, durante esse eclipse. Então, às vezes algumas pessoas, né, já estão passando por um momento muito negativo e agora que vão começar
a clarear as coisas, tá? Tem pessoas que estão sendo ao contrário, tem pessoas que estavam no negativo, né? E com esse eclipse vão começar a ir para uma energia mais positiva. E tem pessoas que vão começar a colher agora as coisas que plantaram. Então, pode ser que comece, né, a dar umas coisas erradas na vida, mas não deixe isso abalar, tá, gente? Todos os momentos positivos e negativos têm o seu fim, tá? Não se iluda com os bons momentos, que a gente, né, a vida é uma oscilação, né, de fase boa, fase ruim, fase de aprendizado. Então eu só peço a Padilha Pele aqui para a gente não deixar, né, as consequências dos atos errados de antigamente afetar a gente agora. Tipo, a gente tem que ter discernimento para saber que aquilo ali está acontecendo porque a gente fez alguma coisa, né, sem pensar direito lá atrás, ou fizemos escolhas erradas lá atrás. Para a gente usar isso como aprendizado para plantar hoje o que a gente quer colher amanhã, tá? Não se revoltar, porque tem muita gente se revoltando, aí cai, é pior, tá? Se fazer de vítima é o fim do mundo, então aí as coisas vão só ladeira abaixo. Então, gente, discernimento por momento, tá? Se está acontecendo alguma coisa muito negativa ou consequência de atos errados, tenha discernimento para usar esse momento para aprendizado. Em vez de falar por que está acontecendo isso comigo, pergunta por que. Não, desculpa, o que eu tenho que aprender com isso? Tá, gente? Vamos ter discernimento e sabedoria para lidar com a vida. A vida é uma escola, não é um parque de diversões. Então, vamos lá ver os montinhos, tá? Primeiro montinho, vou botar um pouquinho mais para trás, para poder dar para botar as cartas aqui. Acho que deu para ver, né? Primeiro montinho, punhal. Então, aqui a Padilha diz o que acontece. Quem escolheu o primeiro montinho, o montinho no punhal, ela tá pedindo para tomar cuidado, né, com pessoas negativas no seu meio, tá? Porque ela tá falando aqui que tem muitas pessoas que se aproximam de você com, como vou dizer, com intenção de, como vou me expressar, que ela tá falando aqui, aproveitar da sua boa fase, tá? Ela tá falando aqui, tem muitas pessoas que se aproximam porque estão querendo aproveitar da sua boa fase. Então, para você ter equilíbrio para saber diferenciar quem é quem no seu meio. Preste atenção naquelas pessoas que quando você tá para baixo, não tá num momento muito bom, se afasta de você, e quando você tá numa fase boa, se reaproxima, tá? Ela tá pedindo aqui cuidado esse final de semana com as pessoas negativas que só se aproximam, né, ou se reaproximam de você por causa da sua boa fase, tá? Então, se liga, gente, nem todo mundo é amigo, tá? Tem gente que é interesseiro, quer só aproveitar aquele momento bom seu, ou aproveitar que você está com dinheiro e ir lá usufruir do teu dinheiro, né, daquele momento que você está podendo esbanjar, né? Então, se liga, tá? Agora vamos ver a energia do Exu que veio. Pombagira menina. A pombagira menina diz aqui para você não se iludir, né, com as pessoas à sua volta que vêm falando bonito. Bem, bate bem com isso aqui mesmo. Tem muita gente que tem doce, né, mel nas palavras, mas as atitudes são horrendas, tá? Então, preste atenção mais nas atitudes das pessoas em vez das suas palavras com mel, tá? As pessoas se mostram quem é nas atitudes, tá? Palavra, todo mundo fala. Ela tá falando aqui que até papagaio fala, tá? Se avalie as pessoas que realmente querem o seu bem nas atitudes, tá? Esse é o conselho do primeiro montinho, montinho no punhal. Tenso, hein? Hoje em dia a gente está em um mundo que a gente vale o que a gente tem no bolso. A Padilha tá falando aqui, tá?
Então, cuidado. Uma frase que eu gosto, que eu sempre tenho em mente, mas agora ela falou para eu falar. Só vai beber da minha água quem passou sede comigo. Então, se liga, gente, tá? Vamos lá, segundo montinho do espelho. Então, aqui nesse segundo montinho do espelho, a Padilha fala o quê? Cuidado com as suas más tendências, tá? Essas suas más tendências podem te fazer ter muitas parcerias erradas, né? Você ter muitas parcerias negativas e acabar tendo notícias desagradáveis, né? Consequências desagradáveis por causa dessas parcerias negativas. Porque a gente atrai pra gente o que a gente é, tá? Ela tá falando aqui. Então, se você, né, tem umas condutas erradas, uns vícios, as imperfeições da alma, porque todo mundo tem, até eu tenho as minhas. Ela tá falando para tomar cuidado ao deixar elas aflorar, porque esse deixar elas aflorar muito e não saber, como vou dizer, controlar, né, elas, acaba atraindo pessoas, né, da mesma energia que você. Às vezes isso não é bom, porque dependendo da energia que a gente está emanando, acaba trazendo gente negativa. E esse atrair pra gente, né, essas pessoas, acaba tendo consequências ruins. Acaba tendo notícias ruins, tá? Então, esse final de semana aqui, a Padilha fala para quem escolheu o montinho do espelho, cuidado com as suas más condutas, com as suas, né, suas imperfeições da alma, com seus vícios, para você não acabar atraindo esse final de semana pessoas, né, com a mesma energia e acabar se prejudicando. Ela está falando aqui que a gente está num mundo de provas e expiações, que a gente está passando por um mundo de regeneração. Já estou cansada de falar isso aqui nos vídeos, tá? E ela está falando que você tem que se esforçar para se evoluir, né? E ela está pedindo para você reconhecer suas partes ruins, suas partes obscuras, para você tentar, né, ir podando elas, para poder ir se melhorando, se evoluindo, tá? Ela falou que é difícil, mas não é impossível. Então, para você não deixar isso vir aflorar muito, não é escondê-las, tá? Ela tá pedindo para você controlá-las, tá? Para você não trazer durante esse final de semana e o decorrer da sua vida, dos seus dias, né? Pessoas negativas da mesma forma que as suas imperfeições da alma, tá? Ela tá falando que só depende de você querer melhorar ou não, que é tudo questão de escolha. Vamos ver qual é o Exu que vem na energia. Seu Exu Tiriri, esse Exu caminha comigo. Ele nunca se manifestou em mim, nada, mas o meu jogo que fizeram de Búzios, ele se apresentou. Ele diz aqui também, cuidado com as suas sombras. Cuidado com as suas sombras, que se você, ele está falando aqui, que se você não se esforçar para ser uma pessoa maior, as suas sombras vão ficar maior do que você, tá? E elas vão acabar te dominando e você não vai conseguir mais controlá-las. Aqui, ó, tá vendo? Não sei se dá para ver. Aqui ele sentado, por trás tem uma nuvem, uma sombra enorme, é uma nuvem vindo. Ele diz isso. Cuidado com a sua sombra para você não ser dominado por elas, tá? Ele tá pedindo aqui controle, tá? Controle das suas imperfeições, senão elas vão te dominar. Então, esse final de semana, vamos se ponderar, tá, gente? Vamos tentar controlar as sombras de quem escolheu o montinho do espelho. E é isso, segundo montinho do espelho. Tá pesado, né? A energia. Um é para evitar pessoas e o outro é para se evitar. Aí é complicado. Gente, eu vou falar, eu nunca escolho um montinho, mas no próximo eu vou escolher, porque é assustador, né? Bom, terceiro montinho do perfume. Esse daqui também, assim, veio melhor, né? Mas não veio tão. Aqui a Padilha fala para quem escolheu o montinho do perfume o quê? Cuidado com seus pensamentos negativos.
porque você tá atraindo coisas negativas para você, tá? O seu pessimismo tá fazendo você não acreditar que você é capaz das coisas. Então, durante esse final de semana, ela pede para você ter mais amor próprio, mais autoestima, mais confiança, para você saber que você é capaz, tá? Ela tá falando aqui que você é a única pessoa que pode falar se você pode ou não. E desde então você só fala que você não é capaz, que você não pode, que você não consegue. Então ela tá falando que você se trava, tá? Ela tá falando aqui para você mudar sua forma de pensar, tá? Mudar essa energia para as coisas começarem, as notícias boas, coisas boas começarem a entrar no seu caminho. Porque ela tá falando aqui o que acontece, você tá numa energia muito negativa. Então, às vezes as coisas boas tá no seu caminho, mas como você tá numa energia, tipo assim, aqui é a situação boa, né? Aqui é você, mas você tá aqui, ó, porque você tá muito negativa. E quando você vai bater de frente com a coisa boa, você não absorve, porque a coisa boa tá aqui, ó. Tá mais elevada a energia. Então ela tá falando, tem que mudar. Durante esse final de semana, acorda para a vida, vai fazer uma caminhada, vai refletir sobre as escolhas que você está tendo, sobre as coisas que você está pensando sobre si mesmo. Ela está pedindo aqui para você se reavaliar. O que você está achando de você, tá? Ela está pedindo aqui para esse final de semana você tirar um tempo para você, para se cuidar, para se amar, se tratar bem, tá? Ela está falando aqui que você está precisando. E a partir daí, desse seu equilíbrio durante esse final de semana, você, quando começar a semana, vai ser outra pessoa. Ela está falando, aproveita essa oportunidade que você vai ter esse final de semana para você co-criar que você é uma pessoa poderosa, você é uma pessoa de autoestima elevadíssima, que você consegue o que você quiser, tá? Ela está falando aqui, esse final de semana é final de semana para você se policiar, botar na sua cabeça que você é um puta mulherão, que você é um puta homem, tá? Que você é capaz, que você pode. Só basta você acreditar. A primeira pessoa a acreditar em você é você mesmo, tá? Então, esse final de semana, gente, vamos procriar que vocês são as melhores pessoas no mundo, tá bom? Que aí, a partir da semana que vem, vocês vão ser. Esse é um montinho de perfume. Vamos ver qual é o guardião, né, que veio. Veio minha moça mesmo, Dona Maria Padilha, dona da mesa, minha rainha. Então, ela tá falando aqui o que acontece. Não precisa nem falar mais nada, né? A própria dona da mesa que tá falando, que mandou o recado, tá falando aqui. Seja o melhor que você pode ser, tá? Ela tá falando aqui. Não acredite em críticas construtivas dos outros, Ela tá falando aqui para você não acreditar em opiniões alheias, tá? Ela tá falando para você passar a acreditar em você. Que você tem dúvida do potencial seu porque você dá muito ouvidos às coisas de fora, ao seu externo. Ela tá falando, foque em você. Acredite que você é capaz e siga em frente. Às vezes a gente tem que, tampar os ouvidos. Ela tá me lembrando aqui uma historinha e tá mandando eu contar. Ela sempre vem com essas historinhas, né? Ela tá falando que tinha, eu acho que era formiga. Era umas formigas e era um campeonato, né? Uma corrida de qual formiga subia primeiro na árvore. Eu acho que era formiga. Se eu não me engano, era formiga mesmo. Não era formiga. Ah, não lembro, eu vou contar como fosse formiga. Quais formigas que subia na árvore primeiro? Só que tinha muita formiga que não estava conseguindo, né? Que os outros ficavam gritando, você não é capaz, você não consegue isso e aquilo, jogando negativo em cima das pessoas, né? Em cima das pessoas não, em cima das formigas. E ninguém conseguia, todas essas formigas não aguentavam, caía, e tinha uma que foi sozinha, meteu o pé, foi embora e ganhou. Aí foram perguntar como ela conseguiu aquilo tudo, né? Ela foi muito ágil, muito rápido e focou lá e foi. Aí veio e a mãe da formiguinha e o pai falou, ela é surda. Então, às vezes a gente tem que tampar os ouvidos do externo e ouvir a voz do nosso coração, a nossa intuição, entendeu? Porque se a gente ficar dando muito ouvido às coisas de fora, a gente não cresce. Porque os outros fazem a gente acreditar que a gente não é capaz, tá?
Então, gente, esse é o conselho da Maria Padilha para esse jogo aqui. Aruí, minha rainha, gratidão. Gente, esse foi o conselho do final de semana de hoje, tá? Vai do dia, hoje é dia 11, né? Vai do dia 12, dia 13, tá? Esse conselho aqui. Espero que vocês se liguem nessa energia, tá? E gratidão para quem terminou o vídeo e até o próximo vídeo.